Nós vamos ler, irmãos, alternadamente, os 11 primeiros versículos. Êxodo capítulo 31, de 1 a 11. Mesmo assentados. Disse mais o Senhor a Moisés: E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício. Para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. A tenda da congregação e a arca do testemunho e o propiciatório que está por cima dela e todos os pertences da tenda. E o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a bacia com seu suporte. E o óleo da unção e um incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo segundo tenho ordenado. Que Deus os abençoe através da sua porção já abençoada. Nós estamos olhando, irmãos, para esse texto e estamos aprendendo algumas realidades da ordenação de Deus com relação à construção do templo. Mas o que nós observamos aqui é que Deus, Ele não só dá determinação para a construção do templo, do tabernáculo, os seus detalhes e aqueles detalhes complexos da construção do tabernáculo, mas Deus também equipa as pessoas para fazer isso que Ele quer. Então o que nós estamos trazendo para a nossa realidade é que tudo quanto Deus quer fazer através desta igreja e de todas as células do corpo dele esparramado no mundo todo, Ele coloca as pessoas certas. Cada comunidade tem já as pessoas para que o trabalho possa ser feito. Então, se alguma coisa não está sendo feita aqui na igreja, é porque tem alguém sentado aí com algo para fazer que ainda não está fazendo. Então, o que isso faz conosco, com os líderes da igreja? Primeiro, dá-nos um alívio. Porque sabemos que nem tudo que precisa ser feito tem que ser feito pela liderança. No início do meu ministério, eu não tinha isso muito definido na cabeça. Então eu fazia de tudo. Eu batia o corno, corria para a área para cabecear a bola, né, assoviava, chupava cana, fazia chupar a cana e assoviava ao mesmo tempo. Então isso acaba drenando a realidade sua, porque nós achamos como liderança de que a vida da igreja tem que ser gerada por nós, pastores. Isso não é verdade. Nós pastores temos sim um papel importante, a liderança tem um papel importante, nós estamos vendo isso aqui, mas há uma realidade que Deus gera na vida de toda a comunidade para o que tem que ser feito, seja feito por todos. O corpo não é uma função única, ou seja, não tem um único membro para fazer todas as funções do corpo. Nós somos vários membros para fazermos a função do corpo.
Então, Paulo descreve isto, mas aqui Deus está traduzindo essa realidade. Mas nesse texto, nós encontramos 4 princípios teológicos reformados para a igreja. E nós vimos aqui os meninos, é teologia pura isso aqui. Claro que isso que eles viram, eles vão levar a vida toda digerindo, e quando chegarem lá nos 50, 60, eles ainda terão perguntas sobre o que eles estão estudando hoje. Não é tão fácil quanto parece, porque é algo que precisa ser digerido, é algo que precisa ser praticado, é algo que precisa ser historificado na vida para que se torne verdades existenciais. A verdade de Deus, ela é verdade absoluta. Não depende de mim nem de você para referendá-las. Elas são verdades absolutas. Agora, isso é historificado quando eu e vocês temos a interiorização destas verdades e o trabalhar do Espírito Santo dessas verdades em nós, e nós começamos a viver essas verdades. Então a verdade absoluta de Deus passa a ser verdades existenciais de Deus através de mim e de você. Não que eu tenha uma verdade e você tem outra verdade. Porque a verdade de Deus, ela é absoluta, ela é única. Mas à medida em que eu vou vivendo a verdade de Deus, essa verdade de Deus vai tornando-se existencial. E isso é em mim uma quantidade e em você outra. Então, à medida em que essa verdade de Deus vai sendo interiorizada em nós pelo Espírito Santo e praticadas por nós pelo auxílio do Espírito, essa verdade torna-se existencial. E as pessoas começam a ver em nós o reflexo dessas verdades sendo vivida por mim e por você. Não que eu tenha uma verdade. A verdade, ela é absoluta de Deus. À medida que eu vou vivendo a verdade, é que eu vou traduzindo essa verdade em realidade existencial, e outras pessoas que vivem como eu, que gente como eu, no meu tempo, vai percebendo essas verdades e vai também buscando essas verdades e historificando-as todos os dias da sua vida. Então essas crianças, elas vão crescerem e vão estudar essa verdade. Fala assim como se fosse muito simples, mas não é. Traduzir isso na vida vai levar a vida toda deles. E algumas vezes eles vão duvidar, eles vão ter medo, eles vão ter dificuldades de responder historicamente, através da sua vida, questões que eles colocaram aqui com muita facilidade. Então a realidade de Deus é para a gente ir trabalhando-as todos os dias, essas verdades, todos os dias, essas realidades no nosso dia a dia. Então aqui, irmãos, nós temos esses 4 princípios. O primeiro princípio aqui nesses 11 versículos é que nós aprendemos alguma coisa sobre vocação. Ou seja, Deus chama alguns para ocuparem a linha de frente, que eu chamo, mas chamo a todos para o serviço. Ele chamou aqui, nós lemos, duas pessoas que ele citou por nome, não é? Que o primeiro é de uma maneira muito especial, a capacidade que o Espírito Santo de Deus deu a ele, né? Que é Bezalel, né? Que é o neto de Ur. Então Bezalel, ele é o suprassumo desse negócio, né? E daí depois nós temos lá embaixo o segundo para ajudá-lo, a Oliabe, né? A Oliabe vem para ser o companheiro de Bezalel, para que ele pudesse trabalhar. Mas depois nós olhamos que lá no verso 7, que todos, né?
Aliás, no verso 7 não. No 6 ainda. Que deu habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tem ordenado. Ou seja, esses dois ocupam a linha de gestão da coisa. Agora, todos os outros. Ou seja, Deus habilitou aos outros também para fazer isso. Então nós temos aqui a vocação, que é o chamado para o serviço. Todos são vocacionados. Aqui estão aqui. E nós também somos vocacionados. Aí depois nós vemos algo sobre a eleição. Deus nos escolheu e definiu no seu coração o que nós vamos ser. É Deus que definiu isso. Então eu fui vocacionado, então para o servir ao Senhor. E eu fui eleito pelo Senhor para ser pastor. Deus nos elege, Deus define qual papel que nós vamos desempenhar. E aí Ele vai habilitando-nos para este ministério e para esse chamado. Então nós temos a vocação para o serviço e nós temos a eleição, ou seja, que Deus define em seu coração e coloca no meu coração qual o papel que eu vou desempenhar nesse serviço. Então, o que é que eu vou fazer no corpo? Vou ser nariz ou vou ser o pelinho do nariz? Que tem funções. E ai de nós se não tivéssemos os pelinhos do nariz. Né? Teve um irmão que disse que trabalhou não sei aonde, e aí quando ele suou o nariz lá na pia, ele lembrou de mim. Porque caiu aquele mundo de coisa. Eu falei, meu irmão, você lembra de mim? Quando eu falei, não, por causa do pelinho. Né? Claro que eu fui dar uma... Mas é verdade. Então, muitas pessoas pensam só no nariz. Mas os pelinhos são extremamente importantes para o nosso aparelho respiratório, para os nossos pulmões. Não é? Então, Deus nos vocaciona, Deus nos elege e Deus também nos equipa. Vocês já observaram que no frigir dos ovos, eu sou apenas um coadjuvante de todo o projeto de Deus. Eu digo, Senhor, usa-me. Só isso. Porque tudo Deus já está pensando. Deus já está colocando as coisas. Agora, tem uma coisa. Para não ter escusas. Ninguém pode dizer que não sabe fazer o que Deus chamou para que ele fizesse. Todos foram aparelhados. O que pode ter é preguiça. O que pode ter é indisposição para fazer aquilo que Deus quer que faça. O que pode ter é indisponibilidade de obedecer a Deus para fazer na vida aquilo que Deus nos chamou para fazermos. Mas Deus, quando salvou você, quando salvou a mim, Ele tinha um plano. Não é só nos levar para o céu, irmãos. É representá-lo aqui. É fazer acontecer o projeto dele enquanto nós vivêssemos. Enquanto estivéssemos nesse planeta, comer, beber, trabalhar para que isso aconteça, é apenas uma parte. É apenas uma parte. Tão espiritual quanto a parte espiritual propriamente dito. Porque a Bíblia diz que nós precisamos no trabalho representá-lo. Quando formos trabalhar, nós devemos fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. Então Deus não desvincula o nosso trabalho secular da realidade espiritual. Então quando Deus nos chama para pertencermos à sua família, para sermos esculpidos segundo a imagem do seu Filho, Ele nos chama com um propósito. E às vezes esse propósito não está sendo feito por uma questão de comodidade, de estarmos na nossa zona de conforto e não queremos sair dali, de deixarmos que os outros façam. Só isso. Porque Deus já nos vocacionou,
Deus já nos disse aonde Ele nos quer e Deus já nos aparelhou para isso. Ele nos habilitou para sermos aquilo que Ele quer que sejamos. E é fácil, irmãos, isso. Não tem peso. Não tem peso. Se você estiver trabalhando em algum lugar no corpo de Cristo, e isso tem sido peso na sua vida, sai de lá, porque lá não é o seu lugar. Eu já ouvi muitos presbíteros falar assim, arrependi porque eu deixei meu nome ir para presbítero. Então, meu irmão, peça a sua exoneração imediatamente, porque você não é daqui. Está no lugar errado. Está no lugar errado. Servir a Deus não pode ter peso. Claro que tem o peso da responsabilidade. Você precisa de definir. Definir. Por exemplo, um vagão, ele flui nos trilhos com leveza. Mas está lá com não sei quantas toneladas em cima. Mas ele foi construído para carregar aquela tonelada. Agora você põe lá a Hilux, né? Que diz que só tem o Rai, a minha, né? Diz que a Lux já foi embora. Mas tudo bem, não tem problema. Mas se você pôr 1 tonelada nela, ela já vai chiar. Se tiver uma subida, não vai, né, Eliezer? Não vai. Porque ela não foi talhada para isso. Não foi talhado. Então, você e eu, se estivermos trabalhando em algum lugar e não estiver fluindo essa realidade, peça demissão logo. Diga, meu irmão, eu fui eleito, eu estava equivocado. O presbiterato não é para mim, o diaconato não é para mim, o pastorado não é para mim. Eu fui chamado para ser outra coisa, eu me equivoquei. Eu fui chamado para ser professor da escola dominical e não pastor. Por quê? Porque traz peso, quebra. Claro que não tem peso ser pastor, não tem peso ser presbítero, tem. Agora, só que a estrutura Deus deu para que suportasse o peso de se ser diácono, de se ser pastor, de se ser professor de escola dominical. Cada um tem uma capacidade, Deus gera-nos e tem peso. No mundo espiritual não tem nada que você faça para o reino de Deus que não traga peso. O intercessor que nem aparece, carrega um dos pesos mais pesados do mundo espiritual. E às vezes até adoece por causa disso. É um peso, mas ele tem prazer em meter o joelho em terra, meter a cara no pó e interceder, a se colocar na brecha. Então, cada ministério do corpo não significa que você não vai ter as dificuldades de exercê-lo, mas você vai estar preparado para exercê-lo. Então, nós temos a vocação, nós temos o chamado, né? Nós temos a eleição e nós temos a capacitação para o serviço. Que Deus, de uma maneira muito especial, prepara os homens com habilidade. Mas nós temos algo também nesse texto que aponta para uma realidade que não aparece explicitamente no texto. Mas é a presença de Deus claramente em tudo quanto está acontecendo. E mais tarde, explicitamente, ele se manifesta naquilo que foi feito e nós vamos caminhar então depois com relação a isso. O que nós observamos aqui, irmãos, nesse texto, com estas observação, é que o Espírito Santo de Deus, nesse texto, é a força que está por trás da conclusão do projeto. Nós não podemos perder isso de vista. Eu tenho pensão que Bezalel deve ter sido um camarada muito, mas muito crente. Porque, às vezes, irmãos, receber toda essa carga de habilidade leva a pessoa a ter um pouquinho de orgulho. E o capeta pôs um negócio, diz, tem orgulho santo. Não existe isso, irmãos.
Isso não é de Deus ter orgulho. E não existe orgulho santo. Ah, eu tenho um orgulho santo disso. Isso é do capeta. Senhor? Ou inveja santa. Para com isso. Não tem inveja santa, nem orgulho santo. Quer dizer, Bezaleel, ele não tinha esse orgulho santo. Não tinha esse orgulho santo. Né? Mas a gente fica pensando da capacitação dele. Um homem que tinha habilidade, ele batia o olho numa pedra e falava, está torto esse negócio. Ó, isso aqui está errado. Ó, isso aqui tá, troca essa pedra, troca isso. Isso é a habilidade que Deus deu a esse homem. Então Deus trabalhou de tal maneira esse projeto, que mesmo Bezaleel não construía que ele estava fazendo e o que estava sendo feito é por causa dele. Qualquer pessoa que queira continuar sendo usado pelo Espírito Santo, tem que entender uma coisa. O que está sendo feito, porque o Espírito Santo de Deus é que está fazendo. Não importa quanto de dom você tem, quanto de habilidade você tem, quanto de inteligência você tem, quanto de conhecimento você tem. O Espírito Santo de Deus está por trás do que está acontecendo. Se ele não tiver, a única coisa que você vai fazer é movimento. E é aquele mesmo movimento da cadeira de balanço. Movimenta, lhe cansa e não vai para lugar nenhum. Só move. Pessoas estão vendo que está movendo, pessoas estão vendo que você está transpirando, pessoas estão vendo que você está dormindo, mas não está acontecendo nada. Só movimento. Mas não está indo para lugar nenhum. Então o Espírito Santo de Deus, ele nos habilita. E esse texto está dizendo que a força por trás da conclusão do projeto do tabernáculo é o Espírito Santo de Deus. Deus ordena todo o projeto, todos os componentes, e traz à existência, por meio de sua própria instrumentalidade, como ele fez com todo o cosmos. Então Deus apresenta o projeto, Deus apresenta o que é para fazer, Deus nomeia quem tem que fazer, e Deus capacita aqueles que têm que fazer aquilo que ele ordenou. Lá no verso 40, aliás, no capítulo 40, verso 34, o que acontece ali, irmãos? O que acontece lá? Quarenta, 34, isso pode ler. Olha que coisa maravilhosa. Então, a nuvem cobriu o tabernáculo e a glória do Senhor, a Shekinah. Essa é a palavra que está aí no hebraico, Shekinah. E Shekinah também, irmãos, não é para dar nome a conjunto, não é para dar nome a congregação, não é para dar nome a menino, não é para dar nome à loja. Shekinah, irmãos, é a glória excelsa do Deus eterno. Eu tenho impressão, o judeu que olha uma loja, chama assim, loja Shekinah. Isso é mania de crente, irmãos, achar que traz toda a realidade da glória de Deus para sua loja, para sua fazenda, com o nome Shekinah. Só se Deus estivesse lá o tempo todo, né? Então, mas não é isso. Então, a glória de Deus, ela é suprema, absoluta. O tanto é que, se você ler o capítulo todo, Moisés não conseguiu entrar lá. Moisés não entrou no tabernáculo.
Porque a glória de Deus era tamanha naquele lugar que não entrou. E eu fico pensando no judeu, né? O judeu chega, vê as lojas, arrepia a alma, irmãos. Arrepia. Ele diz que brasileiros, como é que fala? Supersticiosos. Ignorantes. Mas é isso aí mesmo. E crente. Quem põe nome é crente, irmão. Pessoa de igreja que põe esses nomes. Então isso representa a glória de Deus. Não é? Deus não pode ser representado por uma loja. A menos que você não consiga comprar nessa loja tamanho a glória de Deus lá dentro. Aí você vai lá para outra coisa. Não é? Então a presença de Deus estará sempre quando o processo da construção daquilo que Deus quer que construa passe pelo seu crivo. Aí Deus se manifesta nesse lugar. Deus se manifesta nesse lugar e fica nítido que neste projeto Ele está. Então, irmãos, é isso que nós precisamos como igreja. É isso que nós precisamos como denominação, como comunidade que representamos a Deus. Temos a plena convicção de que o que está sendo feito segundo como Deus quer, pelo mover do Espírito Santo. Aí sim nós vamos ter a manifestação de Deus nesse lugar. A tal ponto que nós mesmos não vamos conseguir entrar lá. Vamos perceber nitidamente, vamos ter que tirar o sapato. O dia que esse lugar estiver tão impregnado de Deus que você não consiga entrar aqui de salto alto, aí sim, esse lugar aqui vai estar representando. Claro que isso não vai acontecer, senão todos nós teríamos mortos. A começar pelo pastor. Mesmo tirando o sapato. Que é só um símbolo de servidão. De servo de Deus. Não é? Então, Deus quer que o que nós construamos de tal maneira que Ele se faça presente no projeto. Eu imagino, irmãos, quando Moisés não conseguiu entrar no templo, ou no tabernáculo, ele deve ter caído de rosto no chão e glorificado a Deus, porque o que foi feito segundo Deus queria que fosse feito. Então isso deve ser a nossa perspectiva enquanto igreja, que Deus esteja produzindo essa realidade em mim e em você. Mas aqui caminhando, irmãos, eu quero trabalhar um pouquinho também, além dessa realidade, eu queria falar sobre a Oliabe. A Oliabe é uma figura muito jóia aqui. Porque ele foi colocado para ser companheiro de Bezalel. Foi perguntado a um maestro de orquestra filarmônica qual era a posição mais difícil de preencher numa orquestra. A senhora sabe, não? Qual deles? Por exemplo, o primeiro pianista, ele está na frente. Nem todas têm por causa da dificuldade. Mas o que o maestro respondeu foi o seguinte: o segundo pianista. O mais difícil de conseguir numa orquestra é o segundo pianista. É o primeiro da segunda fila. Porque todo camarada que toca divinamente quer ser o primeiro.
Aliás, irmãos, isso é uma doença que eu e vocês temos. Uma doença. Nós não fomos trabalhados para sermos o segundo. Eu já ouvi de pastores dizer o seguinte: nunca, jamais serei co-pastor. Aí eu pensei assim, puxa vida, ser co-pastor é um privilégio. Que você está debaixo do cuidado de um pastor sênior, um pastor que tem mais experiência, um pastor que tem mais cuidado. E a minha vida foi extremamente abençoada quando eu fui co-pastor. E não tem nenhum problema de voltar a ser co-pastor. Por quê? Porque você aprende. Então, esse homem, irmãos, ele foi vocacionado por Deus para ser o segundo. Porque todos nós queremos ser o primeiro. Nós não trabalhamos para ser o segundo, irmãos. O sonho de consumo da maioria é o primeiro lugar. É a cadeira do manda-chuva. É a caneta do manda-chuva. Agora, irmãos, se há dificuldades de encontrarmos o segundo lugar, mais raro ainda é encontrarmos uma pessoa que goste do segundo lugar. Vocacionada para ser o segundo lugar. Habilitado por Deus para ser o segundo lugar. Tiago 1,17, o que diz lá, irmãos? Tiago 1,17 mostra o valor de se ter a bênção de cooperar. Porque nem sempre, irmãos, nós valorizamos o segundo lugar. O segundo lugar, ele fica no segundo lugar mesmo. Não tem como tirá-lo de lá. O que diz lá? Tiago 1,17? Variação ou sombra de quê? Então, ou seja, a primeira coisa que a gente precisa de entender é que o segundo lugar também é abençoado por Deus. Eu tenho a impressão, irmãos, que quando Deus disse para Moisés que tinha um segundo, que Bezalel não era o único abençoado, isso aí foi muito, mas muito bom para Bezalel. Porque uma coisa é o cara achar que tudo que está acontecendo é por causa dele. Ele precisa saber que há outras pessoas tão abençoadas quanto ele, que está fazendo a coisa acontecer. Então esse segundo, é muito importante nós entendermos que há lugar para o segundo, irmãos. Que a cadeira do chefe não é privilégio, é porque está lá, porque Deus o colocou, o habilitou para estar lá. Mas também a cadeira, a primeira da segunda fila também é tão importante quanto. Ele garante, ele segura o funcionamento de toda a orquestra. Se o primeiro dá uma cochilada, ele sustenta. Ele está por trás para sustentar, para dar harmonia à coisa. Para fazer gigante aquele som bonito da orquestra. Então, há um segundo lugar, irmãos. Há um lugar que a gente precisa estar. E às vezes Deus nos chama para estar lá mesmo. Lugar que nós podemos representar a Deus.
e que não vamos negligenciá-lo. Aonde Deus nos colocar, mesmo que seja o segundo lugar. Hoje, acompanhando aquela ideia nossa de sermões biográficos, hoje eu vou falar de um segundo lugar. Exatamente para completar essa ideia. Quando eu comecei a ler, você percebe que está faltando alguém no projeto. Aí você começa a procurá-lo. E aí a gente encontra esse segundo fazendo um ministério fantástico. Mesmo não sendo o primeiro. Deus chamou a mim e a você para ocuparmos um lugar no corpo. E não importa, eu não preciso ser o nariz. Eu posso ser o pelinho do nariz que vou fazer tão bem ao corpo quanto ao nariz. Claro que eu não vou dar estética, mas eu vou fazer um dos órgãos vitais. Vou proteger um dos órgãos vitais do corpo humano, que é o pulmão. Então eu posso ser o pelinho grossinho, chato, incomoda. Já viu quando ele atravessa aqui? É horrível. E principalmente quando você começa a pregar aqui, o cara de baixo fica olhando o pelo grandão. E se é a Rose do Serginho, ela fica pensando na tesourinha que está dentro da bolsa dela para cortar o pelinho. Está vendo como eu conheço as minhas ovelhas? Hein? Aí alguém fala assim, ô Rose, você não está sozinho, eu também sou assim. A Rose vê minha gravata torta, ela fala assim, ai que vontade de arrumar aquela gravata ali. Tem certeza que ela é assim, mas tem um punhado de irmãs assim, Rose. É porque você é mais aberta, você fala e a gente descobre que você é assim. Diga, irmão Jorge. Sim. 34, Pode ler. também lhe dispôs o coração para ensinar a outra. O que eu tenho visto, principalmente Teologicamente, biblicamente falando. em geral, as pessoas são as primeiras, tendem a monopolizar e não ensinam a outra. E aí eles ficam muito tempo e depois vão embora. Acaba. Cadê o segundo? Isso. Irmãos, o texto que o irmão Jorge leu, 35, 34. É isso, irmão Jorge? 35, 34. Que estava o primeiro. Bezalel estava disposto a ensinar também. Nós falamos isso no conselho sexta-feira. Sexta-feira. Quando eu brinquei com... Nós estávamos lá no conselho, na reunião do conselho, estudando a possibilidade de trazer um pastor para o SECAP. E aí tínhamos algumas possibilidades. Aí eu disse, irmãos, vamos trazer pastores jovens. Velho fique eu e o Sidney. Tragam pastores jovens. Porque daqui a um tempo eu e o Sidney vamos estar fora. Podemos ajudá-los nos bastidores. Mas eles vão estar num grupo, num colegiado pastoral, praticamente com a mesma idade. No mesmo pique. Respondendo a questões que estão fazendo a geração deles. Mas vamos ensiná-los, vamos estar por trás, porque isso é bíblico. No Antigo Testamento, irmãos, todo profeta tinha um moço. Esse moço era um aprendiz. E esse primeiro lugar tem que pôr na cabeça que o Alexandre pode vir e fazer muito mais.
do que foi feito no meu ministério. E eu não posso sentir nada contra o Alexandre. Porque se Elias estivesse vivo, e ele estava vivo, mas ele não estava nessa dimensão. Mas ele poderia falar assim, Senhor, como é que pode? Eliseu fazer muito mais do que eu. Mas ele pediu porção dobrada, responsabilidade dobrada, e Deus deu. Então, não é só, e eu concordo com o senhor, não é só no pastorado. Odontologia é uma área tremendamente conhece. Só professor é que passa o bizu, mas um colega não passa. Não passa. Até os bambambãs que vão dar cursos, eles passam até certo ponto e passam de tal maneira que você não consegue fazer no consultório. Você tem que pagar um cursão, dinheirão para ele, para ir fazer o curso com ele, para ver ele fazendo, para você tentar fazer em casa, no seu consultório. Agora, não é só odonto, não é só pastorado, né? Dificilmente o primeiro passa para o segundo, o bizu. Sim, meu irmão. Pessoas precisam ser treinadas, principalmente liderança, não é? Eu falei no conselho, olha, chega às nossas mãos, momento para trabalhar. Tem um determinado momento que já vicia, e aí você não consegue mais, por isso que as empresas não querem mais funcionários mais velhos. Quer pegar um novo, apesar de pagá-lo também um pouquinho a menos, mas não quer com vício. Quer gente nova, para pensar diferente, para fazer diferente, para ter uma dinâmica diferente, não é? Mas precisa ensinar. E temos essa realidade aí. Mas à noite nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Alguma pergunta até aqui, irmãos, que agora eu vou passar para a descrição, que é do 7 a 11, para trabalharmos alguma coisa nesse sentido. Alguma pergunta? Hein? O evangelista me tremeu. Você vai ter que estar atento. Houve um treinamento. Fica atento. Gruda em mim. Bezabel ficou também embaixo com o segundo escalão. Quem, meu irmão? Bezabel ficou embaixo com o segundo escalão e muito mais com os terceiros. Com os terceiros escalões. Continua aí o texto se mostrarmos isso. O que é interessante, meu irmão, que a gente não vê nesse grupo ninguém falando eu sou de Bezalel ou eu sou de Aholiabe. Ninguém. Ninguém fica com partidarismo. Porque eles não tinham tempo de ficar fazendo isso, irmãos. Havia um projeto de Deus para a vida deles. Havia algo muito maior do que eles mesmos. O grande problema é quando nós achamos que as coisas estão restritas a nós. Que o que nós estamos construindo é para uma aposentadoria amanhã. Isso aqui não tem nada a ver comigo. Isso aqui é projeto de Deus. Não tem nada a ver com nenhum outro pastor. E isso precisa ser colocado no coração, irmãos. O dia que falar, move-se, mova-se. Deus está fazendo a coisa acontecer. Né? Sim, minha irmã. Do segundo piano. Seu segundo pianista, ou seu segundo isso. Tem a dificuldade também das pessoas aceitarem esse segundo. O segundo do quê? Muitas vezes, o senhor já falou, né? Vai ser o reverendo Ezequiel que vai brigar? Então. Vai ser fulano que vai fazer trabalho? Então. Esse é um problema. A própria igreja constrói, a própria comunidade constrói. Precisa de respeitar o segundo, como também colocado ali para ser o segundo.
não desmerece, não é? Não tem nenhuma... esse segundo também, ele tem a responsabilidade de ser movido pelo Senhor. Não é um segundo lugar que eu quero ficar porque é confortável. É um segundo lugar que eu estou porque Deus me chamou para ser o segundo. Porque muitas vezes bate também naquela questão da responsabilidade para com o dom. Ser o segundo, irmãos, traz comodidade. Também. Agora, ser o segundo, para fazer o papel que Deus quer que você faça como segundo, não traz comodidade, conforto. Você pega, arregaça as mangas e trabalha como primeiro. Só que você trabalha num outro escalão, na outra linha de serviço. Mas trabalha tanto quanto. Muitas vezes o segundo vai dormir, enquanto o primeiro está trabalhando. Aí alguém diz assim, então é por isso que ele é o primeiro. Não, não é por isso que o primeiro está trabalhando porque é o primeiro. É o segundo que está sendo negligente com o segundo lugar dele. Ele precisa trabalhar. Também. Não é segundo porque ele colhe na horta do outro. Então o primeiro vai lá, planta e cuida, e o segundo vai e come na horta dele. Não é? Ele tem que plantar também, ele tem que construir a realidade para a qual ele foi chamado. Então precisa de trabalhar também. O segundo não pode perder. Por exemplo, se o primeiro tem um nível, o segundo pode ter o mesmo nível e continuar sendo o segundo. Qual o problema? Por exemplo, eu brinquei aqui, porque eles já brincaram sobre isso, é que lá no encontro com o Hernandes, alguém diz assim, escreveu o pastor Arival assim, Pastor Arival, eu estou convidando você para o aniversário da igreja. Se você não puder, pode mandar o seu copastor. O copastor dele é o Hernandes. Quer dizer, tanto faz, se o Arival aceitar como pastor titular da igreja de Pinheiros, o convite tudo bem, mas se ele não aceitar, manda o Hernandes. Não tem nenhum problema se eu mandar o Hernandes. Então, é isso aqui que eu estou dizendo. Quer dizer, o Arival prega muito bem, o Arival. Também, prega muito bem. Ele só não tem aquela desenvoltura de Hernandes, porque aquilo lá é um dom especial. É o Bezalel da prédica, não é? Privilegiadíssimo a mente dele, sempre foi assim. Sempre pegou muito bem. Então, essa questão também ele não pode perder. Por exemplo, se o pastor titular estuda para pregar, o segundo tem que estudar também. Se ele não estudar, ele vai perder. As pessoas vão falar, cadê o cara? Vai perder. Tem que trabalhar. Sim. Não tem problema. Aí vem o segundo. Vai para primeiro. Tem que estar atento. Fica atento. Eliseu ali. Diga, Heber. Sim, pronto. Nós esquecemos disso mesmo, Heber. Esquecemos de que todos nós fomos chamados para servir. Todos nós fomos chamados para servir. Não importa o lugar que você está ocupando. Tanto a primeira cadeira quanto a segunda. A primeira fila quanto a segunda. Voltando lá à disposição da orquestra. Não importa. Deus nos chamou para servir. E outra realidade, depois nós estivermos fazendo tudo, você diz, rapaz, eu poderia ter feito um pouco mais, porque... Numa corrida, ao contrário do que todo mundo pensa, não pode, o mais importante é terminar a corrida. A excelência é a classificação, é ganhar. Chegar lá. Mas o mais importante é chegar. E isso, no Brasil, não é aceito por ninguém. O prêmio aqui é o primeiro. O resto não existe. É cabeça do povo. Esse é um problema que a gente traz para a igreja também. Isso não pode.
A igreja é um trabalho de Deus e a gente precisa saber que é assim que funciona. Então, quer dizer, Paulo dá essa visão, não é só correr para conseguir o prêmio. Nós temos um prêmio, todos que chegarem. Todos que chegarem. O prêmio é para chegarmos, não é chegar primeiro ou chegar segundo. E a visão do Antigo Testamento é o mesmo. De força em força, como que é o texto? De força em força, cada um vai chegando a Sião. Ou seja, vai se apresentando a Deus, cada um. Então, quando eu chego, cheguei, terminei. Né? Ser fiel até a morte, recebereis a coroa da vida. Pronto, é isso. Chegarmos lá, não tem que chegar primeiro. E não tem primeiro, irmãos. O primeiro, na verdade, todos nós somos segundo. O primeiro, na verdade, é o Senhor da igreja. Né? Do 7 ao 11, irmãos, faz-se uma descrição, um resumo de como seria todos os móveis, todos os utensílios, qual lugar que isso seria colocado, qual a disposição. Então é uma lista que é dado pelo Senhor, porque Ele queria que o trabalho fosse organizado, para que as pessoas que estivessem fazendo, estivessem atentas a cada detalhe, e nada deveria ser esquecido, e nada deveria ser negligenciado. Nada deveria ser esquecido, e nada deveria ser negligenciado. Era algo que Deus tinha colocado para que Moisés, para que Bezalel, para que Aholiabe tivesse essa realidade de que nada poderia ser negligenciado. Deus deu a capacitação, mas cada pessoa que estava fazendo aqui tinha que assumir sua responsabilidade. Cada um. Eu, irmãos, peco às vezes por isso, mas eu acho que esse é o caminho. Eu não fico cobrando de ninguém. Eu delego e morro ali. Até porque se você delega e fica vigiando, é meio complicado isso. Eu não gosto que ninguém me dê uma incumbência e fica perguntando o que eu vou pregar, o que é isso, o que é aquilo, o que eu vou fazer, que hora que eu vou estudar, que hora que o senhor está aqui, mas não vai pregar daqui a pouco, o que o senhor vai fazer. Eu não gosto disso. Me dê a incumbência e esqueça. Faça isso, tome nas tuas mãos e faça isso. O que Deus fez comigo e com você foi isso. Ele nos habilitou e cada um de nós sabemos o que fazer. Ele diz, então vai e faça. Vá e faça. Agora, claro que no decorrer você consegue perceber que as pessoas estão negligenciando alguma coisa. Estão negligenciando. Eu percebo. Percebo quando alguma coisa está sendo negligenciada. Agora, nós trabalhamos com voluntários. Eu não posso mandar embora. Eu simplesmente substituo, tento com outro, faço alguma coisa. Para ver se pastor manda embora. Fala, meu irmão, não serve mais. Ou começa a orar para Deus mover o camarada. Ou começa a pedir a Deus, Deus, está na hora do senhor dar uma trocadinha aqui, dá uma melhorada nisso, melhora esse camarada do outro lugar. Faça alguma coisa. Porque está precisando de resolver alguma coisa. Ou então, diga para ele, ó, meu irmão, a partir do ano que vem, o irmão não vai estar mais conosco. Então, mas os membros da igreja têm que assumir esta responsabilidade. Então, Deus quer que as coisas sejam feitas com cuidado, não é? Que o Espírito Santo de Deus é que trabalha por trás de tudo que está acontecendo, que o Senhor
ordena o que precisa ser feito, e eu e vocês precisamos de fazer aquilo que tem que ser feito e com responsabilidade. Se pega alguma coisa para fazer, faça com responsabilidade. Colossenses 3:23 tem uma palavra muito boa, e eu queria, antes de terminar essa parte, falar sobre isso. Pode ler lá. Irmãos, isso aqui é algo que a gente precisa de ter no coração. Faça o que fizer, faça-o de coração, como para o Senhor e não para homens. E o bom de tudo isso, irmãos, quando nós temos essa perspectiva de Deus na vida, é que Deus tem toda a leitura. Deus tem toda a leitura. Ele sabe até das minhas incompetências. Ele sabe das minhas dificuldades todas. Ele sabe até dos problemas que eu tive durante a semana. Mas eu preciso de fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. E como que é isso? Dando o meu melhor. Tinha um presbítero em Uberaba que falava assim: irmão Oséias, é um engenheiro, não se tira sangue de beterraba, pastor. Ou seja, quando a gente ia discutir alguma coisa, falava assim, mas fulano poderia ter dado melhor. Aí ele tinha essa expressão: não se tira sangue de beterraba. Beterraba não dá sangue, mesmo que seja vermelho. O senhor conheceu o presbítero Oséias? Oséias Rodrigues, engenheiro, um baixinho. Oséias Rodrigues. Então, mas eu preciso dar o meu máximo. Pode até não ser sangue. Pode ser caldo de beterraba, mas eu preciso de sobrar só o bagaço. E Deus saber que é o bagaço. Não são hemácias, mas é um suco gostoso de beterraba, que é o que eu posso dar. Sou beterraba. Né? Senhor? Dá o teu melhor para o mestre. Força e vigor. Então o que Deus nos chama é para fazermos isso. Porque nós já somos capacitados, Deus já nos aparelhou para isso. Deus já disse aonde trabalharmos, é só arregaçarmos as mangas e fazermos isso. E eu quero concluir, irmãos, dizendo que assim como Deus construiu o seu tabernáculo, Ele constrói a sua igreja. Ele chamou as pessoas para construí-lo, Ele escolheu as pessoas para construí-lo, Ele preparou as pessoas para construí-lo, Ele se aproximou deles, Ele referendou através da sua presença o que eles fizeram. E é assim que é o referendo de Deus. Quando nós estamos fazendo algo para o Senhor, dentro daquilo que Deus quer, você vai sentir a presença dEle. Você vai experimentar que Ele está nisso que você está fazendo. Você não vai ter dúvida disso. Você vai vê-lo agindo, você vai senti-lo, você vai experimentá-lo produzindo realidades que você tem certeza que só Ele poderia fazer isso. E Ele vai encher o lugar com a sua presença. A glória será só dele. Esse é o diferencial. Você não entra quando a glória dele se manifestar. É dele a glória. Por que ninguém pôs o pé dentro daquele tabernáculo, irmãos? Porque ele diz assim, o que foi feito para a minha glória. E não tenta entrar não, irmãos. Não tenta entrar, tomar a glória de Deus, porque você vai se dar muito mal. E o que é que Deus faz conosco? O mesmo, irmãos, que fez com a antiga aliança.
Ele faz com a nova aliança. Ele chama as pessoas, ele escolhe as pessoas, ele prepara, habilita as pessoas, ele se aproxima dessas pessoas e nós nos tornamos o seu templo vivo. A igreja do Senhor. Aquilo que Deus quer construir. O que Ele está fazendo comigo e com você. Agora, não podemos esquecer. A glória é toda dele. A glória é toda dele. A Ele, pois, toda honra, toda glória e todo louvor pelo tabernáculo construído. Sempre se construir isso no coração, irmãos. Porque por natureza, a gente acha que o que fizemos é para nós. É para usufruirmos, para o nosso bem-estar. Mas isso